Oi, aqui é Regina Lucena, diretora da Rise Desenvolvimento Humano. Eu tô gravando mais um vídeo para vocês para falar de mais um programa nosso do jogo corporativo chamado Space Designing. O Space Designing, ele trabalha um pensamento muito bacana, né, que a gente está falando muito ultimamente, que é um pensamento do Customer Centricity. Então, como é que eu realmente tenho o cliente como centro de tudo aquilo que eu faço? A dinâmica do Space Designing, ela foi pensada muito parecida com a dinâmica do Beer Game. E a gente fez algumas modificações para ficar esse jogo parrudo e gostoso de jogar, como é o programa do Space Design. Além dessa questão do Customer Centricity, o que mais a gente trabalha dentro do programa? A gente traz para as pessoas uma visão muito clara de que é necessário ele entender essa demanda do cliente e trazer rapidamente essa informação para dentro da empresa para poder se criar soluções com a tecnologia que a empresa tem, com os insumos que a empresa tem, com os produtos que a empresa tem. E atender isso de forma rápida e eficaz antes que chegue alguém no seu lugar. Isso a gente trabalha muito. Outra questão que a gente trabalha muito forte nesse programa é a priorização daquilo que o cliente precisa, porque muitas vezes a gente entende o mercado como um todo e a gente tem segmentos de produtos, mas alguns produtos eles têm uma prioridade, uma priorização. Então, eu preciso chegar primeiro com eles e aí depois eu faço a venda dos outros programas. É um programa que a gente consegue trabalhar para diversas equipes, tá? Porque ele tem muito forte essa questão de pensar, então, na centralidade do cliente, né? Então, assim, o cliente no centro de tudo. Então, independente da área que eu estou, eu preciso pensar nisso e transformar os meus processos para que eu consiga atender rapidamente esse cliente. Começa daí. E aí este é um programa que a gente usa muito para fazer, inclusive, desdobramento sobre isso. Será que os meus processos eles estão adequados com relação à centralidade do cliente? Como que funciona a dinâmica do Space Design, né? O jogo do Space Design? Bom, o jogo funciona da seguinte forma. Os participantes eles estão ali por uma grande missão que é construir uma estação espacial novíssima em folha chamada START, mais inovadora. Então eles já ficam todos engajados com um tema que é um tema futurista que todo mundo adora, né? E como é que eles vão fazer isso? De um lado, eu vou ter a Space Designing, que é o meu cliente final, que é representado pela equipe da Rise. Do outro lado, eu vou ter a grande central, que é representada pela equipe da Rise e é onde estão os insumos necessários para construir as soluções para o cliente final, que é a Space Design, ok? Onde estão os participantes? Nesse meio. Aí eu vou ter os participantes divididos em duas grandes equipes. Eu tenho a equipe dos consultores e tenho a equipe dos comerciantes. Bom, os consultores são as equipes, né, que podem falar com o cliente final, que é a Space Design. Então, só eles podem ir até lá para fazer a venda das soluções. E os comerciantes são as únicas equipes que têm acesso aos insumos da grande central. Então, só eles podem comprar esses insumos. Então, aqui fica claro que deve existir uma parceria entre os consultores e os comerciantes para que a gente pegue os insumos, transforme eles para vender soluções para a Space Design. A Space Design ela sabe exatamente o que ela precisa. E na grande central a gente tem os produtos fixos. O que acontece? A Space Design ela só compra soluções, então ela compra kits de coisas. Os consultores, eles têm que buscar esses kits com os comerciantes, só que os comerciantes eles compram insumos. Então deve existir uma comunicação muito clara entre esses dois grupos para que eles atendam rapidamente a necessidade do cliente, entregando aquilo que o cliente precisa. Parece simples, mas não é. Por quê? Porque as pessoas elas ficam focadas na negociação entre essas equipes e elas esquecem de que a atenção delas tem que estar aonde? No meu cliente, que é a Space Design. A Space Design, ela sabe exatamente o que ela precisa e quando ela precisa. Imagina você que a gente vai estar fazendo uma estação espacial. Então, por exemplo, programas, kits de infraestrutura, eles vêm primeiro do que de telecomunicações. Então, existe uma variação de mercado daquilo que a Space Design paga. Eles têm um ano de negociação e a cada trimestre tem uma variação daquilo que eles pagam. Esse é um programa muito bom para qualquer equipe porque traz essa complexidade de raciocínio. Então, eles têm que lidar com problemas complexos, com uma situação real, que é atender esse cliente e ainda ser rentável, que isso é extremamente importante. À medida que os trimestres vão passando, a gente vai dando um feedback para as pessoas do que elas já conseguiram ou não atender.
E o mais legal é que é possível parar o programa no meio para que elas se reorganizem, porque às vezes os processos que elas criaram não são os melhores processos para atender a demanda 100% da Space Design, que é o cliente final. Então é um programa que a gente tem uma mobilidade de assuntos muito grande com ele, mas também ao mesmo tempo a gente consegue trabalhar muito profundamente essa questão de entendimento daquilo que o meu cliente precisa, eu estou realmente colocando o cliente em primeiro lugar, eu consigo perceber quais são as parcerias internas que eu devo criar, quais são os limites que eu tenho que ter, porque muitas vezes, por exemplo, se eu estou com uma equipe comercial, eu posso fazer uma baita venda, mas os prazos que eu falo que eu vou entregar não são os prazos reais para a organização. Ou se eu estou com uma equipe de gestão, com uma equipe de liderança, eu tenho um resultado para atingir, mas eu não organizo internamente todos os processos das pessoas para fazer esse atingimento, eu não vou ter como entregar os resultados. Então você consegue variar, né, ter vários públicos, trabalhar vários níveis hierárquicos, desde que você ajuste depois as analogias do programa, que é o trabalho que a gente tem que desenvolver junto com vocês. Então o nosso trabalho, ele é pegar esse programa riquíssimo em analogias e fazer as traduções especificamente para a sua necessidade. Espero que eu tenha conseguido ajudar você a entender um pouco mais do Space Design e liga aqui pra gente bater um papo mais sobre esse programa, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!